Graça e paz, meus queridos amados irmãos. Graça e paz, minhas queridas e amadas irmãs em Cristo Jesus. Vamos ler o primeiro livro do profeta Samuel, na altura do capítulo 27, no verso de número 1. Disse, porém, Davi no seu coração: ora, ainda algum dia perecerei pela mão de Saul? Vamos fazer uma oração para que Deus nos abençoe neste dia, para que Deus abra os nossos ouvidos, para que Deus nos capacite para entender a palavra dele. Senhor, nesse momento eu quero colocar as nossas vidas nas tuas mãos, pedir ao Senhor a tua graça, a tua direção, o teu ensinamento sobre nós. Abra os nossos ouvidos para que possamos crer tudo o que os profetas disseram. Abençoa a minha vida para que eu possa comunicar a tua palavra. Que nesses momentos que estaremos aqui, o Senhor possa se manifestar no nosso meio, derramando sobre cada um de nós a tua presença. É o que eu te peço em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém e amém. Bem, nós estamos aqui falando sobre as consequências da inveja de Saul para com Davi. Como que Saul começou a perseguir esse jovem rapaz, e essa perseguição durou muitos anos. E como que Deus foi usando essa imensa perseguição de Saul para com Davi para ir moldando o coração de Davi e trabalhando no coração de Davi, a fim de que Davi pudesse ser o rei de Israel, o rei exemplar do povo de Israel. Nós já falamos sobre vários episódios desta caçada de Saul. Saul está caçando Davi do mesmo jeito que um caçador caça uma presa. Ele quer encontrar Davi e quer matar Davi. E no versículo 1 do capítulo 27, Davi chega a duvidar da sua própria vida. Será que em algum desses momentos, será que em algum desses episódios, será que alguma dessas perseguições e lutas que eu estou passando, Saul vai me matar em algum momento? O autor do livro de 1 Samuel, ele tem uma ideia na mente dele para que o leitor possa entender o contraste que existe entre Davi e Saul. Ele foi preparando o leitor, mostrando o contraste que existia entre o sacerdote Eli e o sacerdote Samuel. Eli e Samuel. Eli era o símbolo da decadência, Samuel, o jovem, o menino, que era o símbolo da honra e da fidelidade. Saul, o símbolo da decadência da monarquia, e Davi, o símbolo da juventude, do brilhantismo e da fidelidade a Deus. Então existe esse contraste. Quando você lê o texto, você tem que olhar para Saul e ver as coisas que Saul está fazendo, e entender que o que Saul está fazendo são as obras más. O que Davi está fazendo são as boas obras. Saul está praticando as más obras, Davi está praticando as boas obras. E uma das principais más obras de Saul é a perseguição ferrenha que ele faz com o Davi. Davi, naquela época, jovem, e foi crescendo, se desenvolvendo e amadurecendo. Chegou um momento da história de Davi, eu contei isso no último episódio,
que Davi se torna uma espécie de mercenário dos filisteus. Mercenário dos filisteus, por causa do pecado de Saul. Então, o autor do livro quer que você olhe para o livro e entenda: eu preciso fazer as boas obras de Davi e preciso me afastar das más obras de Saul. O livro ele tem um teor didático moralizante. É um ensino moralista para que nós, na verdade a palavra moralista soou meio estranho para você, né? Mas é exatamente isso, para elevar a nossa moral e a nossa ética, a fim de que nós possamos acomodar a nossa ética à ética de Deus. Era o que Davi estava tentando fazer. E se afastar da ética que era uma ética anti-Deus, que era a ética de Saul. Hoje eu quero falar de 2 eventos para a gente falar dessa parte 4. 2 eventos que aconteceram na história de Davi e de Saul. Saul perseguindo Davi. E enquanto Saul persegue Davi, a cidade de Keilah é atacada pelos filisteus. E Davi tem uma espécie de dívida. Como é que é a palavra, gente? Dívida de um reino para com Keilah. Presta atenção, ó. Saul era o rei de Israel, ungido por Deus e consagrado diante do povo. Só que ele tinha sido rejeitado pelo próprio Deus. Davi, ele era o ungido de Deus, o rei escolhido por Deus, mas ele não era o rei diante do povo. Mas no momento que Davi foi desenvolvendo a sua vida, eu posso dizer claramente que ele foi desenvolvendo o seu reino, Deus foi colocando algumas coisas para ele realizar. E observa, Davi não é o rei legítimo no trono, e ele é mais rei que Saul. Porque enquanto Saul está preocupado em tirar a vida de Davi, Davi está sendo usado por Deus para livrar o povo de Israel dos próprios filisteus. No capítulo 26, o povo de Keilah, na verdade no capítulo 24, perdão, 23, o povo de Keilah está sendo vítima de um ataque dos filisteus. E o Davi está cogitando ir lá e livrar a cidade de Keilah do ataque dos filisteus. O que ele vai fazer? Ele vai consultar o Senhor. Ele vai diante do Senhor e vai dizer: Senhor, irei eu e ferirei esses filisteus? Ele pergunta para Deus. Eu vou lá, protejo o povo de Keilah e destruo os filisteus? E o Senhor responde para ele: sim, você vai livrar a cidade de Keilah do ataque dos filisteus. Os soldados de Davi, os valentes de Davi, se aproximam de Davi e falam: Davi, você tem certeza que é isso mesmo que você vai fazer? Você tem certeza que essa é a vontade de Deus? Você tem certeza que você deve ir lá e livrar o povo de Keilah dos ataques dos filisteus? Davi, ao ouvir a voz dos seus servos, dos seus valentes, ele vai de novo na presença de Deus e consulta o Senhor para que o Senhor pudesse responder para ele: eu vou ou não vou livrar o povo de Keilah? E aí Deus responde para Davi: você vai livrar o povo.
Você vai livrar o povo, porque esta é a minha vontade. Então, de um lado, você tem Davi, que ao passar por uma situação muito complicada, ele busca o Senhor. Ele busca uma direção do Senhor. E o Senhor mostra para ele o que deve ser feito. Do outro lado, nós temos um rei tão decadente, tão afastado do Senhor, que ao invés de buscar o Senhor para receber uma direção, ele se coloca no lugar do sacerdote e faz o sacrifício. E Deus rasga o reino dele. Chega um momento que Saul está vivendo uma decadência moral, intelectual, emocional tão grande. Saul está vivendo uma ansiedade tão grande, mas tão grande, que ele vai consultar uma feiticeira que estava longe do território de Israel, em uma cidade chamada Endor. Por que Saul tem que ir para uma cidade fora do território de Israel para consultar uma necromante, uma feiticeira? Porque no passado, na juventude de Saul, Saul havia exterminado todas as bruxas que havia no território de Israel. Saul, no zelo de Deus, ele destruiu as bruxas que havia no território. Ao ponto de, para ele consultar uma bruxa em um ritual de necromancia, ele tem que ir para uma outra cidade, longe do território. Isso, meu irmão, deve ter doído demais na alma do rei. Imagina você que trabalhou a vida inteira para destruir o mal, para acabar com o pecado, e no final da vida você se render a este pecado. Saul, que destruiu a feitiçaria em Israel, acabou com a feitiçaria em Israel, no seu momento de dor, de angústia, de ansiedade, porque Deus não falava com ele. Ele consultava o Senhor não falava com ele. O Senhor não falava com ele nem pelos profetas. O rei chamava o sacerdote com éfode, e o sacerdote consultava o Senhor com Urim e Tumim, e Deus não falava com o rei Saul, nem por Urim, nem por Tumim, nem pelos profetas. Em hipótese alguma, Deus falava com Saul. E no desespero, ele vai até Endor e consulta uma feiticeira. Então, de um lado, você tem Davi consultando o Senhor, consultando a vontade do Senhor, para ver o que deveria ser feito. Do outro lado, você tem Saul, que não consegue achar o Senhor, e ao invés de se calar na sua individualidade, ele vai até uma feiticeira, consultar uma feiticeira. Eu preciso explicar uma coisa muito importante para você. Toda a vontade de Deus é a glória de Cristo. O fim último da existência humana é a glória da segunda pessoa da Trindade. Tudo o que acontece é para a glória de Jesus. De modo que Davi não é o protagonista da história. O protagonista da história é o Cristo. Todas essas palavras, elas estão apontando para Cristo. Saul não é o protagonista dessa história. O protagonista dessa história é Cristo. Você não é protagonista da sua história. O protagonista da sua história é Cristo. Deus
não nos dá o que nós precisamos, nem o que nós queremos. Deus nos dá o que Ele quer dar. Tudo que você tem, Deus te deu porque Ele quis te dar o que Ele quis te dar. Ele te deu porque quis te dar, e o que Ele deu é o que Ele quis dar. Compreende? Você não pode entender a realidade da sua vida, a realidade da vida de Saul, a realidade da vida de Davi, com essa chave. Eles estão recebendo o que eles pediram, eles estão recebendo o que eles querem. Não. Eles estão recebendo o que Deus quer dar, o que Deus quer conceder, o que Deus quer derramar. Então, quando você olha para o texto nessa perspectiva, Davi está falando assim, ó, eu vou lá livrar o povo de Keilá. Deus fala assim, você vai livrar. Por quê? Porque a minha glória que está em jogo. Eu estou sendo glorificado no fato de você livrar o povo de Keilá. Quando Saul chega diante de Deus e fala, e aí, o que eu faço? E o Senhor não responde. O não de Deus é a vontade dele para Saul. O que Saul deveria fazer? Se render à ausência de Deus, se render ao silêncio de Deus e falar, tudo bem, Senhor, seja feita a sua vontade. A sua glória, que a sua glória seja manifestada no silêncio que o Senhor me concede. Aquilo não era sobre Saul. O livramento de Keilá não era sobre Davi. Tudo aquilo era sobre a glória de Deus e para a glória de Deus. Tudo aquilo, em especial, para a honra e para a glória da segunda pessoa da Trindade, a saber, Jesus Cristo. Mas eu não posso entrar no assunto de Saul, na feiticeira de Endor, sem falar sobre o que aconteceu naquela sessão de necromancia. O rei Saul, ele foi até Endor disfarçado. Ele não foi lá com a roupa de rei. Ele se disfarçou porque ele não queria que a feiticeira o reconhecesse. Ele chega diante da feiticeira e a feiticeira pergunta para ele, o que você quer? Aí Saul fala assim, eu quero que você faça subir o espírito de Samuel. Ou seja, faça um ritual de necromancia. Necromancia é a invocação aos mortos, o culto aos mortos, a devoção aos mortos. Então você vai fazer o ritual de necromancia e o espírito que eu quero que você faça subir do abismo é o espírito de Samuel. Eu quero que Samuel venha aqui e me dê uma direção para a minha vida. Então, imagina um camponês chegando para uma bruxa, falando para essa bruxa fazer um ritual de necromancia a fim de que ela invocasse o espírito de um indivíduo, a saber, o profeta Samuel. A bruxa vai fazer o que ela é capaz de fazer, o que ela pensa ser o certo para a cultura dela, né? Por pensamento dela, na ignorância dela. E ela faz os rituais, e o texto diz que Samuel subiu e trouxe uma palavra para Saul. Quando você lê o livro de Lucas, o Evangelho de Lucas, o capítulo 16, Jesus conta uma história do rico e do Lázaro. O rico morreu e foi para o inferno. O Lázaro morreu e foi para o seio de Abraão. E lá, o rico tem um contato com Abraão. E ele pede para Abraão voltar
ao mundo dos vivos e avisar para os parentes do homem rico, para que eles pudessem viver conforme as leis de Deus, a fim de não ir para aquele lugar, porque aquele lugar é de um imenso sofrimento. E aí, na história, o Abraão vai dizer para o homem rico que os vivos têm Moisés e os profetas. E ainda que um morto ressuscite, de modo algum eles ouviriam. O que tem em jogo nessa passagem? É que existe um abismo, lá fala desse jeito, existe um abismo entre os vivos e entre os mortos. Os mortos não se comunicam com os vivos. Os mortos não se comunicam com os vivos. Uma vez que você morreu, o ser humano está morto, o espírito dessa pessoa descansa ou é atormentado. O espírito do rico era atormentado no inferno. O espírito de Lázaro descansava no seio de Abraão. E não existe contato entre nós que estamos vivos e aqueles que estão mortos. Existe um abismo entre os vivos e os mortos. E aí Abraão, lá no texto, ele fala o seguinte, ele fala uma coisa muito interessante, ele fala assim, olha, ainda que alguém ressuscite. Então, se alguém dos mortos ressuscitou e for lá e comunicou a palavra, eles ainda não crerão na palavra. Já parou para pensar que Lázaro, na época de Jesus, deve ter pregado para muitas pessoas, e muitas pessoas que viram a ressurreição de Lázaro, mesmo assim não creram? Porque a salvação de uma pessoa, ela não está associada aos milagres que acontecem. A salvação de um indivíduo, ela está associada ao que está lá no texto de Lucas 16. Eles têm Moisés e os profetas. Salvação de um indivíduo está associado ao fato de que ele creu na palavra de Deus. Pode ressuscitar um morto, pode milagres tremendos acontecer. As pessoas só vão crer em Deus se elas ouvirem o Evangelho, ouvirem a palavra de Deus e nela crer. E todo aquele que crê será salvo. Quem não crê já está condenado. Mas aquele que creu nas Escrituras, aquele que creu em Moisés, nos profetas, ou seja, aquele que creu na palavra, será salvo. Então, dito isso, quando Saul estava diante da feiticeira, e a feiticeira faz o ritual de necromancia, quem fala com Saul é um espírito maligno se passando por Samuel. Porque a Escritura diz que não existe contato entre os mortos e os vivos, entre os vivos e os mortos. Então, Israel, você está dizendo que todos os rituais que as pessoas invocam, os espíritos dos antepassados, segundo as Escrituras, eles estão invocando espíritos demoníacos? Exatamente. Toda tentativa de contato com o sobrenatural, e o sobrenatural fala de lá para cá, esse contato é demoníaco. O ser humano, ele só tem contato com o ser divino e com o ser humano. Existe um outro ser que entra em contato com o ser humano. São os seres angélicos. Existem 3 seres espirituais. O ser divino, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que fala com a gente. Os seres humanos, que falam uns com os outros. E os seres angélicos. Os seres angélicos são os anjos e são os demônios. Os anjos já deixaram claro para nós que eles não vão comunicar o Evangelho. Eles queriam comunicar. Mas Deus deixou essa tarefa para nós.
E quando os anjos, eles são colocados na comunicação dos homens, ou seja, para produzir a revelação de Deus, os anjos, eles trabalharam para Deus no período da revelação das Escrituras. Enquanto Deus estava dando para a humanidade os mandamentos dele, que está escrito desde o Gênesis até o Apocalipse. No Novo Testamento, você vai ver a presença dos anjos constantemente facilitando a pregação do Evangelho, libertando, por exemplo, Pedro da prisão, auxiliando os apóstolos na produção de tudo que a gente tem. Lá no Apocalipse, por exemplo, quando João vê o anjo que traz para João a revelação do Apocalipse, João se prostra diante do anjo e vai adorar o anjo. Um apóstolo caiu na tentação de adorar anjos. E aí Deus foi lá, o anjo, na verdade, pediu para João se levantar e disse: não me adore, porque eu sou conservo seu. Do mesmo jeito que você é um servo de Deus, eu também sou um servo de Deus. Adore a Deus. Então, na tentativa de consultar os mortos, os homens vão se encontrar com os demônios, que são anjos caídos, espíritos angelicais. Então, o que aconteceu no primeiro livro de Samuel, no capítulo 28, quando Saul vai consultar uma feiticeira lá em Endor, foi um espírito maligno se passando por Samuel, comunicando para Saul uma mensagem muito ruim, que se cumpriu. Muito ruim, que se cumpriu. Eu imagino que se ele já estava ansioso diante de tudo aquilo, quando ele foi consultar a bruxa, ele saiu de lá mais ansioso ainda, mais desesperançoso ainda. Então que você guarde essa palavra. Olha para Davi como exemplo das boas obras. Olha para Saul como exemplo das más obras. E tente viver a sua vida praticando as boas obras como o jovem Davi em ascendência praticou. Esse jovem brilhoso, esse jovem exuberante, que na hora que a gente lê o texto, a luz de Deus brilha no olhar de Davi. Que ele seja um exemplo para a nossa vida hoje, de pessoas que buscam e satisfazem a vontade de Deus. Amém? No nosso próximo encontro, nós vamos falar. Sabe quando na série tem aquele episódio que ele é totalmente contrário do que estava acontecendo na série? É tipo um epílogo, é tipo um adendo. No próximo episódio nós vamos falar de uma mulher. Nós vamos deixar Davi de lado. Vamos falar de Davi. Vamos deixar esse confronto de Davi e Saul de lado. E vamos falar do caráter belo de uma mulher que apareceu no caminho de Davi e que mudou a história de Davi completamente. E que a gente vai aprender com ela também. Tá bom? Um beijo no coração e até o nosso próximo encontro.